Imagine um vale repleto de ossos secos espalhados por toda parte. Ossos que há muito tempo deixaram de carregar vida. Deus conduz o profeta Ezequiel até este cenário desolador e lhe faz uma pergunta impactante. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? É com essa provocação divina que começa uma das visões mais impressionantes das Escrituras. Uma visão que não só revelou o poder ilimitado de Deus, mas também a promessa de restauração para Israel em seu momento mais sombrio. Agora, prepare-se para descobrir como esse vale de ossos secos ganhou vida diante dos olhos de Ezequiel e como essa mensagem continua a ecoar até os dias de hoje, trazendo esperança e renovação. Antes de mergulharmos nessa história, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias bíblicas transformadoras. Vamos juntos nessa jornada. Agora, pergunte a si mesmo: pode algo tão perdido voltar a ter vida? Esta é a pergunta que Deus fez ao profeta Ezequiel, uma questão que mudaria para sempre a história de Israel. Ezequiel era um profeta chamado para liderar o povo de Israel em um dos momentos mais sombrios de sua história, o exílio na Babilônia. Israel estava destruído, sem terra, sem templo e sem esperança. Foi nesse contexto de desespero que Deus deu a Ezequiel uma visão impressionante, que se tornaria uma das histórias bíblicas mais marcantes sobre restauração. Deus o levou em espírito a um vale cheio de ossos secos, um cenário de desolamento e morte. Ao chegar ao vale, Ezequiel presenciou algo que simbolizava a desconexão espiritual e emocional do povo de Israel. Era uma cena de desolação completa, com ossos espalhados como uma lembrança silenciosa de vidas que um dia floresceram, mas que agora estavam perdidas. Essa cena inicial não era apenas sobre a desolação, mas também sobre o potencial de renovação. Deus não apenas mostrava o problema, Ele estava prestes a revelar uma solução poderosa e transformadora. Cada detalhe desse cenário servia para enfatizar a gravidade da situação e a magnitude do milagre que estava por vir. A história bíblica de Ezequiel e os ossos secos não se trata apenas de um evento histórico ou simbólico. Ela é uma mensagem direta para nós hoje. Quantos vales de ossos secos enfrentamos em nossas próprias vidas? Ezequiel nos mostra que mesmo em tempos de grande desespero, a esperança pode surgir através da fé e da obediência à voz de Deus. Este vale de ossos secos, que parecia ser um lugar de morte, estava prestes a se tornar o palco de um dos milagres mais impressionantes das Escrituras. Deus então ordenou que Ezequiel profetizasse, não apenas aos ossos, mas ao povo que eles representavam. As palavras de Ezequiel ressoaram como um chamado à restauração, e o movimento começou. Primeiro, os ossos se organizaram, cada um encontrando seu lugar, como peças de um quebra-cabeça divino. Em seguida, ganharam carne e pele, restaurando a forma humana, mas ainda faltava a essência, a vida, a visão. Até esse momento simbolizava a restauração física, mas Deus deixou claro que algo essencial ainda faltava: o sopro de vida. Ezequiel recebeu a instrução de profetizar ao vento, chamando o Espírito para entrar naqueles corpos. Essa segunda etapa da profecia trouxe a verdadeira transformação, dando vida a um grande exército. A manifestação do poder de Deus deixou evidente sua capacidade de não apenas reconstruir o que estava quebrado, mas de devolver a essência vital ao que parecia perdido. O propósito da visão era claro: mostrar que, assim como ele restaurou os ossos secos, Deus também poderia reviver e fortalecer Israel, trazendo redenção e renovação. O vale desolado tornava-se agora um símbolo de esperança, provando que mesmo nas situações mais desoladoras, a intervenção divina é capaz de transformar completamente o cenário.
Essa promessa não se restringia ao passado. Ela aponta para o presente, revelando que áreas de nossas vidas, por mais mortas que pareçam, podem ser ressuscitadas pelo Espírito de Deus. Essa história nos encoraja a confiar no poder divino e na capacidade de Deus de realizar o impossível. O ápice da visão ocorreu quando Deus instruiu Ezequiel a chamar o Espírito para soprar vida naquelas figuras restauradas. Enquanto o profeta obedecia, um vento poderoso percorreu o vale, trazendo o sopro de vida. Os corpos, agora completos, encheram-se de energia e levantaram-se como um exército forte e vibrante, prontos para cumprir um propósito maior. Deus, então, instruiu Ezequiel a profetizar ao vento, chamando o Espírito para entrar naqueles corpos restaurados. A obediência do profeta mais uma vez demonstrou sua fé inabalável. Quando o Espírito soprou, a transformação final aconteceu. Aqueles corpos mortos ganharam vida, ergueram-se como um grande exército, prontos para cumprir um propósito maior. Esse momento foi mais do que um espetáculo de poder. Foi uma mensagem direta de que Deus não apenas restaura o que está quebrado, mas também dá um novo significado àquilo que parecia perdido. Essa cena, rica em simbolismo, reflete a promessa de Deus para o povo de Israel. Os ossos secos representavam a nação em estado de abandono, mas o milagre mostrou que Deus poderia trazê-los de volta à vida, restaurando tanto sua identidade quanto seu propósito. Era uma declaração clara de que o exílio não seria o capítulo final da história de Israel. A vida retornaria, a esperança seria restaurada e a glória de Deus seria manifesta mais uma vez. Para nós, a lição é clara. A restauração divina não é apenas externa, mas também interna. Deus não se contenta em reparar o que está visivelmente quebrado. Ele quer trazer vida plena, guiada por seu Espírito. Assim como o Vale dos Ossos Secos foi transformado em um exército vivo, áreas mortas em nossas vidas podem ser revividas quando permitimos que o Espírito de Deus haja em nós. Essa história bíblica de Ezequiel não é apenas uma narrativa de fé, é um chamado à ação. Deus mostrou a Ezequiel que, mesmo diante do impossível, a obediência e a fé podem gerar resultados extraordinários. Assim como o profeta proclamou vida sobre ossos mortos, somos chamados a falar palavras de fé sobre nossas circunstâncias e confiar que Deus pode realizar o impossível. O vale, que antes era sinônimo de derrota, tornou-se uma metáfora de vitória e renascimento. O que parecia perdido foi restaurado por completo, e a visão de Ezequiel se tornou um marco da promessa de Deus de que ele tem o poder de renovar e dar propósito onde não há nada além de desolação. A restauração milagrosa de Deus não conhece limites. A história do Vale dos Ossos Secos é mais do que um relato do passado. Ela é um espelho para nossas vidas hoje. Quantas vezes nos encontramos em vales semelhantes, onde tudo parece perdido, sem direção ou propósito? Ezequiel nos mostra que, mesmo em meio ao desespero, Deus tem o poder de transformar situações que parecem irreversíveis. O exílio de Israel simbolizava o afastamento de Deus, mas o milagre no vale provou que o retorno à vida é possível quando confiamos nele. Pense nas áreas da sua vida que podem parecer como ossos secos. Pode ser um relacionamento que precisa de cura, um sonho abandonado ou até mesmo sua própria fé que parece enfraquecida. Assim como Ezequiel foi chamado a profetizar sobre os ossos, você também é chamado a falar vida sobre suas situações. É um lembrete poderoso de que palavras têm poder e que Deus pode usar até o menor gesto de fé para realizar grandes milagres. Essa história também nos ensina que restauração verdadeira exige mais do que reparos superficiais. Ela precisa do sopro de Deus. Muitos de nós buscamos soluções temporárias para problemas profundos,
mas é o Espírito de Deus que traz a verdadeira transformação. É importante buscar sua orientação diariamente, seja através da oração, leitura da Bíblia ou comunhão com outros que compartilham a fé. Além disso, o Vale dos Ossos Secos nos desafia a manter a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Israel foi levado ao exílio, mas Deus nunca os abandonou. Da mesma forma, nos momentos em que nos sentimos sozinhos ou distantes, podemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores para trazer vida e propósito de volta. Ele nunca esquece suas promessas. Por fim, essa narrativa nos chama à ação. Assim como Ezequiel não apenas observou, mas participou do milagre ao obedecer e profetizar, nós também somos convidados a agir. Talvez seja tomar a iniciativa em algo que Deus tem colocado em seu coração, pedir perdão ou dar o primeiro passo em direção a um sonho. Lembre-se de que Deus é capaz de realizar o impossível, mas Ele frequentemente age através de nossa disposição e obediência. Enquanto refletimos sobre essa poderosa história bíblica, somos levados a uma pergunta essencial. Quais são os ossos secos em nossas vidas? Quais áreas precisam da restauração de Deus? A resposta começa com a confiança de que Ele tem o poder de trazer vida ao que parecia perdido. Se você foi inspirado por essa história e deseja continuar explorando ensinamentos transformadores, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Não perca os próximos conteúdos que podem impactar profundamente a sua vida.